Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, bem como, e desde já, um conjunto de 8 propostas de lei que fará seguir para a Assembleia da República, na sequência, em decorrência da estratégia hoje aprovada, e a Sra. Ministra da Administração Interna e a Sra. Ministra da Justiça farão de seguida a apresentação destas decisões hoje adotadas pelo Conselho. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei relativa ao regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, e o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações fará de seguida também a apresentação desta decisão hoje adotada pelo Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma alteração ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, neste caso respeitando às questões das autorizações de residência para investimento, as ARI. E relativamente a esta matéria, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro dará, penso que em conjunto com o Ministério da Administração Interna, na segunda-feira uma conferência de imprensa para apresentar em detalhe as propostas que agora seguirão para a Assembleia da República, uma vez que também se trata de uma alteração de legislação da responsabilidade da Assembleia da República. Foi também hoje aprovado pelo Conselho de Ministros, seguindo uma recomendação da Assembleia da República, um regime especial aplicável à adaptação de moinhos e azenhas ou outras infraestruturas hidráulicas de pequena dimensão para a produção de energia hidroelétrica. É um diploma que, conforme tinha sido recomendado pela Assembleia da República, opera uma grande simplificação dos termos e das condições de atribuição dos respectivos títulos de utilização de recursos hídricos para os proprietários destes bens. O Conselho de Ministros aprovou também a desafetação do domínio público militar, integrando no domínio privado do Estado, o imóvel aqui em Lisboa chamado Convento do Coleginho, que está, tanto quanto sei, na freguesia de Santa Maria Maior, acho que é na Madragoa. Trata-se da desafetação do domínio público militar a fim de que possa ser alienado à Santa Casa da Misericórdia para utilização em fins sociais. O Conselho de Ministros reconheceu também hoje o interesse público do complexo Europarque, disciplinando os termos de aceitação deste imóvel como dação em cumprimento das dívidas ao Estado da Associação Europarque e, em concomitância com isto, a cedência por 50 anos à Câmara de Santa Maria da Feira deste imóvel, com a garantia de se manter a atividade prosseguida pela Associação Europarque, agora a cargo da autarquia. O Conselho de Ministros autorizou também a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a realizar uma despesa relativa à aquisição de serviços postais para os anos de 2015 a 2017, num concurso com uma despesa máxima de 5,1 milhões de euros. Foi também autorizada a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna a realizar despesa com a aquisição por subscrição de licenças informáticas através e respectiva assistência pós-venda através de concurso público internacional até um montante global máximo de 7,44 milhões de euros. Foi também autorizada uma outra despesa pelo Conselho de Ministros de hoje, que tem que ver com a contratação da prestação do Serviço Universal de Disponibilização de Listas Telefónicas Completas. Como sabem, na sequência da legislação sobre a liberalização do Serviço Postal Universal, houve algumas matérias, nomeadamente as páginas amarelas, as páginas, digamos assim, as listas brancas, portanto, estas que agora estamos aqui a tratar, bem como as cabines públicas, portanto, os telefones públicos, que, por serem matérias, algumas delas que não são de interesse comercial direto, foi constituído nos termos dessa legislação um fundo para o qual contribuem todos os operadores de telecomunicações e as contrapartidas para a realização destas prestações de serviço universal são subsidiadas ou suportadas através de financiamento desse fundo dos próprios operadores. O que hoje foi aprovado pelo Conselho de Ministros foi a possibilidade de a ANACOM lançar através do Jornal Oficial da União Europeia um concurso público internacional para a adjudicação desta parte do serviço público. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros de hoje a qualificação como serviço público do exercício da atividade de exploração e administração do Oceanário de Lisboa, a fim de que o mesmo possa ser concessionado a entidades de referência, sejam elas públicas, sejam privadas, através de concurso público também.
Por último, referir que o Conselho de Ministros aprovou a nomeação de membros do Conselho de Administração dos Centros Hospitalares do Alto Ave e do Entre Douro e Voga, neste caso reconduzindo nas duas situações as administrações atualmente em vigor, embora tivessem terminado o seu mandato no final do ano, mas há a recondução integral dos Conselhos de Administração, bem como a nomeação de um vogal executivo, neste caso o diretor clínico, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que será a doutora Maria Margarida Barreira Lucas. Eu peço então à Sra. Ministra da Administração Interna para começar por fazer a apresentação da estratégia hoje aprovada de combate ao terrorismo e depois à Sra. Ministra da Justiça para complementar também com os diplomas hoje também aprovados. Muito obrigada. O Governo aprovou hoje a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. O terrorismo é uma das mais sérias ameaças à Europa e à subsistência do espaço europeu de liberdade, de segurança e de justiça e ao Estado de Direito democrático. Põe em causa princípios basilares da construção europeia, desde logo a liberdade de circulação de pessoas no espaço Schengen, que é um valor fundamental que importa preservar. A atividade terrorista tem registado um aumento preocupante ao nível mundial e encontra na Europa um terreno fértil para eventuais manifestações extremistas, radicais e agressões violentas. A União Europeia, ao longo dos últimos anos, tem adotado diversas medidas muito relevantes no combate integrado, comum, portanto, ao terrorismo. Estas medidas favorecem e promovem uma abordagem coesa e concertada deste fenómeno, bem como o seu acompanhamento e avaliação permanentes. A luta contra o terrorismo requer igualmente no território europeu uma intensa e aprofundada cooperação transfronteiriça, quer policial, quer judiciária, e uma abordagem estratégica na resposta ao aumento dos fluxos migratórios e à alteração de rotas no acesso à União Europeia. Entretanto, a necessidade de uma resposta integrada e proporcionada à atividade terrorista exprime-se ao nível nacional e é desenvolvida pelas autoridades competentes dos Estados-membros. Portugal deve fazer convergir todos os recursos disponíveis para objetivos que são comuns, tendo em vista a otimização dos meios de luta contra o terrorismo, quer em execução de compromissos internacionais, quer em observância da política de luta contra o terrorismo da União Europeia, quer ainda em cumprimento de legislação nacional e, em especial, posso referir aqui a Lei de Combate ao Terrorismo, a Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo, a Lei de Segurança Interna, a Lei de Defesa Nacional. Assim, a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, hoje aprovada, assume particular relevância enquanto instrumento primordial de luta contra um fenómeno de extrema gravidade. A Estratégia Nacional de Luta contra o Terrorismo representa um compromisso de mobilização, coordenação, cooperação de todas as estruturas nacionais com responsabilidade direta e indireta no domínio do combate à ameaça terrorista e uma concretização ao nível nacional dos imperativos de natureza interna, europeia e internacional de combate ao terrorismo. A Estratégia Nacional assenta nos seguintes objetivos estratégicos, que são detectar, prevenir, proteger, perseguir e responder. O primeiro objetivo, detectar, significa identificar precocemente potenciais atividades terroristas, recolher, tratar, analisar informações,
partilhar informação entre entidades responsáveis neste domínio, no território nacional e no estrangeiro. E ainda antecipar o conhecimento e a avaliação de ofensivas em preparação. Prevenir significa conhecer e identificar as causas que determinam o surgimento de processos de radicalização, de recrutamento e de atos terroristas, e ainda permitir a adoção de medidas que obstem ao seu desenvolvimento. Com o objetivo de proteger, tem-se em vista fortalecer a segurança dos alvos prioritários, reduzir a sua vulnerabilidade e o impacto de potenciais ameaças terroristas, promovendo o aumento de segurança das pessoas, das fronteiras, da circulação de capitais, das mercadorias, dos transportes, da energia e das infraestruturas críticas, nacionais e ou europeias. Com a perseguição, tem-se em vista desmantelar ou neutralizar as iniciativas terroristas e as suas redes de apoio, impedir as deslocações e as comunicações, impedir o acesso ao financiamento e aos materiais utilizáveis em atentados e submeter os fenómenos terroristas à ação da justiça. Finalmente, na resposta, está em causa gerir os meios a utilizar na reação a ocorrências terroristas e limitar as consequências de um ato terrorista, quer ao nível humano, quer ao nível das infraestruturas. E a resposta incide ainda na assistência, tendo em consideração as necessidades especiais das vítimas e das testemunhas. A prossecução dos objetivos estratégicos é concretizada mediante a adoção de várias linhas de ação que estão já definidas para cada um dos objetivos estratégicos e constam da Estratégia Nacional Antiterrorista. Quero ainda destacar que se pretende que a cooperação entre as Forças Armadas e as forças e serviços de segurança seja aprofundada no quadro constitucional e legal, quer em permanência, quer em situações de intervenção perante agressões terroristas. Quero ainda salientar o papel da Unidade de Coordenação Antiterrorismo, que visa a coordenação dos planos de execução das ações decorrentes da estratégia antiterrorista, vendo assim esta Unidade de Coordenação Antiterrorismo as suas competências, que são já de coordenação e partilha de informações, as suas competências são, portanto, reforçadas. Quero, a terminar, vincar que o compromisso em que se funda a Estratégia Nacional contra o Terrorismo se desenvolve na estrita observância dos valores, dos princípios, dos direitos, do Estado de Direito democrático e, assim, desde logo, de acordo com os princípios da necessidade, da adequação, da proporcionalidade e da eficácia na intervenção. Muito obrigada. Peço à Sra. Ministra da Justiça para... Muito obrigada. Com efeito, no âmbito daquilo que é o combate ao terrorismo, existe não só uma estratégia nacional, como, naturalmente, as decorrências desta estratégia nacional. A primeira coisa que eu gostava de frisar e de sublinhar é que esta nossa estratégia não é uma estratégia securitária, nem nunca o será. E não é, nem nunca o será, porque isso significaria, no fundo, ceder àquilo que é o objetivo do terrorismo ele próprio. E que também, nesta caminhada que temos que percorrer, não podemos, de forma alguma, deixar-nos condicionar pelo medo. O medo,
ou uma sociedade dominada pelo medo é uma sociedade em si já meio derrotada, como é evidente. Isso não significa que não adotemos um conjunto de instrumentos para prosseguir essa estratégia. Quais foram eles do ponto de vista legislativo? Eu explicarei já e detalharei já as medidas. Fizemos uma alteração ao Código de Processo Penal, ao regime jurídico das ações encobertas, há uma alteração à lei que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira. Fizemos também uma alteração à lei de combate ao terrorismo, um projeto de proposta de lei que altera a lei de organização de investigação criminal. Estas alterações legislativas visam acrescentar ao elenco de crimes designados de terrorismo, organizações terroristas e terrorismo, os crimes de terrorismo internacional e financiamento do terrorismo, harmonizando 2 diplomas legais, bem como alargar o âmbito do crime do terrorismo previsto no artigo 4º desta Lei 52 de 2003. Assim, criam-se os seguintes novos tipos de crimes de terrorismo: a apologia pública do crime de terrorismo, que consiste em recompensar ou louvar alguém pela prática de atos de terrorismo em reunião pública ou através de meio de comunicação social, por escrito ou qualquer outro meio. Se esta apologia for feita através da internet, a pena é agravada, sendo certo que este, como todos sabemos, é um meio muito usado para o efeito. É ainda criminalizado o ato de viajar ou tentar viajar para um território diferente daquele onde residem ou de onde são nacionais, com intenção de receber treino, dar treino ou prestar apoio logístico a quem se dedique à prática de atos terroristas ou de aderir a um grupo terrorista ou cometer atos terroristas. São também punidas as pessoas que organizarem, financiarem ou facilitarem tal viagem ou tentativa de viagem. É, por último, criminalizado o ato de aceder ou obter acesso aos sítios da internet onde se incita ao terrorismo com a intenção de ser recrutado para a prática de atos terroristas. Procede-se ainda ao agravamento da pena aplicável ao crime de incitamento ao terrorismo quando aquele incitamento for efetuado por meio de comunicação eletrónica acessível pela internet. Deste modo, sempre que no Código de Processo Penal se aluda a terrorismo, todos estes novos crimes que passaram a caber dentro do conceito de terrorismo vão por arrastamento, digamos assim, para utilizar uma linguagem não muito técnica. E, portanto, estes crimes passam a estar abrangidos, estes novos crimes, exatamente pelo regime que se aplica ao terrorismo. Por outro lado, passa a ser, como forma de combate legalmente admissível, realizar ações encobertas, aplicar o regime especial de recolha de prova neste âmbito, quebra do sigilo profissional ou do segredo profissional e perda de bens a favor do Estado, previsto na lei que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada, económica ou financeira. No âmbito da investigação, isto tudo no âmbito da investigação de todos aqueles crimes que passaram a estar no âmbito do que consideramos terrorismo. Alarga-se ainda o elenco de competências reservadas exclusivas de investigação da Polícia Judiciária a estes crimes. Fica muito claro que este novo elenco de crimes são crimes de exclusiva competência da Polícia Judiciária para efeitos de investigação. Aprovámos ainda um projeto de proposta de lei que procede à alteração da nacionalidade.
A presente alteração legislativa cria um novo requisito para a concessão da nacionalidade portuguesa por naturalização, ou de que o cidadão estrangeiro não constitua um perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional. Paralelamente, passa a constituir fundamento, estes requisitos a que acabei de me referir, passam a constituir fundamento para a oposição do Ministério Público à aquisição de nacionalidade portuguesa por um cidadão estrangeiro. Finalmente, estabelece que sempre que necessário, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras solicita aos serviços e forças de segurança informações destinadas à instrução dos processos de aquisição de nacionalidade por naturalização. Aprovamos ainda de forma muito sistematizada este conjunto de propostas e que serão depois desenvolvidas naturalmente em planos de ação mais operacionais e que não cabem na economia deste nosso briefing aqui desenvolver. Mas é preciso deixar uma palavra de encorajamento, é preciso fazer um apelo para que não haja medo, para que não se alterem comportamentos. Ninguém pode garantir que um atentado terrorista não se pode verificar em qualquer ponto do mundo, o que há a obrigação de preparar os instrumentos, quer de prevenção, quer de repressão. Muito obrigada. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes para vos fazer a apresentação do regime jurídico hoje aprovado do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Muito obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde a todos. Numa nota breve, diria o seguinte: nós temos um grande objetivo com este diploma, que é uma reforma que estava prevista desde a apresentação do Plano Estratégico de Transportes em 2011. Estamos, por isto, a executar aquilo que está previsto desde o início no programa de governo e que visa, fundamentalmente, democratizar o acesso do transporte público a todos os portugueses. O que estamos a fazer é uma política inclusiva, porque a coesão social e territorial não se anuncia, executa-se, e esta execução, através do diploma, significa que, a partir de agora, têm as autoridades de transporte, sejam os municípios ou as comunidades intermunicipais, um instrumento jurídico para poder organizar os sistemas de transporte em todo o país. Como sabem, há um objetivo por trás deste diploma, para além de rearrumar toda a arquitetura jurídica do setor, é permitir que o programa Portugal Porta a Porta possa ser implementado rapidamente em todo o país. Todos nós conhecemos histórias de pessoas que nunca viram o transporte público passar à sua porta, apesar de, na esfera mediática, apenas nos focarmos sobre os problemas que as empresas têm em Lisboa e no Porto. Mas o objetivo dos governos é, obviamente, promover estes princípios que aqui ficam vertidos. E, por isso, ao democratizar o acesso ao transporte, nós alargamos a base de apoio em termos sociais daquilo que é hoje uma regra que é exclusiva das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, as regras do Passo Social Mais, e que serão alargadas a todo o país com o reforço da verba prevista do ponto de vista orçamental e que fará com que uma pessoa que more em Bragança ou em Castelo Branco ou em Faro ou em qualquer outra zona do país que hoje não tem ou pode não ter sistema de transporte público organizado, passe a ter com o apoio que o Estado lhe dá, igual àquilo que neste momento era um exclusivo de Lisboa e do Porto. Com este passo que damos, estamos também a promover a descentralização de competências no âmbito do programa Aproximar, um programa que o Governo tem vindo a divulgar e implementar. Nós temos na área de transporte a clarificação de quem são as autoridades competentes para regular essa matéria, como eu dizia, municípios ou comunidades intermunicipais, ficando acometidos ainda ao Estado de forma perene
o transporte de ferroviário pesado, isto é, o Estado continuará a ser o regulador no caso do transporte ferroviário e será, durante um período transitório até 6 meses, a autoridade de transporte das empresas do setor empresarial do Estado em Lisboa e no Porto, até à finalização dos processos de subconcessão. Estamos, por isso, a promover a aproximação das decisões daqueles que melhor conhecem o território, as autarquias, por um lado. Por outro lado, alargar a base social de apoio, reforçando a verba do Orçamento de Estado para o Passo Social Mais e, por fim, a permitir que verdadeiramente aquilo que era o lema da nossa política de transportes, que era a sustentabilidade do setor empresarial do Estado, e eu recordo que hoje as empresas já têm um EBITDA, um cash flow operacional equilibrado, positivo, uma melhoria de 300 milhões de euros por ano nas contas das empresas relativamente àquilo que acontecia em 2010, uma parte dessa poupança que o Governo levou a cabo através das medidas de reforma está a redistribuí-la em nome das pessoas, porque é para elas que as decisões são tomadas. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. Henrique Simões de Almeida, Bloomberg News. Sr. Ministro Marcos Guedes, nós temos todo o gosto em esperar pelo Vice-Primeiro-Ministro até segunda-feira, mas se nos pudesse adiantar alguns detalhes sobre as alterações ao programa de visto em troca de investimento, nós agradecemos. Por favor. Eu não vou satisfazer a sua curiosidade, porque senão retirava qualquer tipo de interesse à conferência de imprensa que vai ter lugar na segunda-feira. Mas, de qualquer maneira, devo-lhe dizer, e faço questão de o afirmar aqui, o trabalho, fundamentalmente, que foi feito, acolhe as recomendações e as conclusões que foram apresentadas pelo relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, e também algumas das sugestões que recolhemos junto dos grupos parlamentares que indicaram expressamente pontos de ligação com quem o Governo conversou, quer os grupos parlamentares da maioria, quer o Partido Socialista, o Partido Comunista. O Bloco de Esquerda não indicou, embora tivesse tido a correção de comunicar ao Governo que só não indicava porque a posição do Bloco de Esquerda era a posição de revogar esta legislação e, portanto, não fazia muito sentido contribuir para a sua reformulação. Mas agradecer, portanto, todos esses contributos e será apresentado na segunda-feira as propostas que o Governo tem sobre esta matéria. Sr. Ministro, Isabel Marques da Costa, da RTP, eu pedi-lhe um comentário em relação às declarações de Jean-Claude Juncker, em que faz uma assunção de culpas dizendo que pecamos contra a dignidade de Portugal e da Grécia. Eu separaria aí duas questões. Em primeiro lugar, é conhecido que o programa da Troika, que foi imposto, nomeadamente a Portugal, eu falo por Portugal, obviamente não falamos por outros países, é um programa bastante duro, que de resto, cuja dureza tinha que ver exatamente com a situação também extremamente difícil em que o país se encontrava. E é conhecido que ao longo desse programa Portugal conseguiu, através da confiança e da credibilidade que granjeou no cumprimento desse programa, conseguiu ir introduzir correções no próprio programa, ajustamentos ao próprio programa, quer em termos de metas, quer em termos de objetivos, que eram manifestamente desajustados porque tinham sido mal negociados, inclusive ab início. Cumprimos, e Portugal conseguiu sair da situação difícil e conseguiu merecer a confiança dos nossos parceiros europeus para rever esses objetivos e para rever essas metas. E é bom que se aprenda exatamente com esses erros, com aquilo que se passou. Já quanto à questão da dignidade, acho que manifestamente é uma declaração muito infeliz do Presidente da Comissão, porque nunca a dignidade de Portugal nem dos portugueses foi beliscada, quer pela Troika, quer por qualquer das suas instituições. E, portanto, essa declaração sobre a dignidade só posso classificar de uma declaração infeliz. Célia Paulo, da agência Lusa. Eu gostaria de saber se a moldura penal para o crime de terrorismo foi alterada e como é que vai funcionar o CAT. Relativamente ao CAT, o regime de funcionamento da UCAT será objeto de diploma próprio, embora seja matéria que está incluída nas atribuições, naturalmente, daquilo que é
o Ministério da Administração Interna relativamente às molduras penais. Há diferentes molduras penais consoante os atos que agora passam a ser classificados de terrorismo e que vão desde os 20 anos até, por exemplo, aos 3 anos. Tudo depende do ato e das circunstâncias concretas do mesmo. Relativamente à Unidade de Coordenação Antiterrorismo, eu gostaria só ainda de sublinhar que esta unidade passará a ter uma inserção no sistema de segurança interno e, em princípio, e digo em princípio porque tudo isto fará parte de propostas legislativas que serão discutidas no local próprio, será coordenado pelo Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interno. Para além disso, como há pouco já tive ocasião de referir, esta unidade de coordenação antiterrorismo verá as suas competências alargadas à coordenação dos planos de execução das ações previstas na estratégia de combate ao terrorismo. Joana Navaz, da SIC. Sr. Ministro, tenho 3 questões. Uma primeira é relacionada ainda com a questão dos vistos gold e sem querer, desfazer o suspense criado para a apresentação por parte do Vice-Primeiro-Ministro. Queria só perceber se de facto foi aprovado o alargamento a outras áreas, como a área da cultura, da ciência ou da recuperação do património, e se os valores de investimento necessário continuam a ser aqueles que estavam previstos ou se há uma redução desses valores. Não sei se me pode esclarecer já em relação a essas questões. E 2 questões que são externas, uma tem a ver com a discussão no Eurogrupo em relação ao programa grego. Hoje é mais um dia decisivo, tem havido vários esta semana. A questão que lhe coloco é, e uma vez que já houve, por exemplo, reação por parte do governo alemão, queria também um comentário do governo português, sendo que o governo alemão diz que a proposta grega enviada hoje ao Eurogrupo não cumpre as regras e que, portanto, não mostra grande margem para a aceitação dessa proposta. Qual é a posição do governo português que será assumida amanhã na reunião? E, por último, queria também perguntar-lhe se o governo vê com bons olhos estes movimentos de concentração na banca. Esta semana ficou a saber-se da OPA lançada pelo CaixaBank ao BPI. É uma boa notícia para o setor? Eu começava pela última questão, peço desculpa que responder ao contrário. A última questão reconduz-me quase para a posição de comentador, e não sou de facto comentador. Esses movimentos têm que ver com os mercados. Vivemos, graças a Deus, numa economia de mercado, num Estado de Direito Democrático, e os movimentos dos mercados, eles dizem respeito. E, naturalmente que o Governo acompanhará esses movimentos, desde que as regras sejam respeitadas e a legislação nacional seja respeitada. O Governo não tem nada que se intrometer nessas movimentações, nem me cabe a mim comentá-las. Relativamente à questão que coloca sobre o Eurogrupo, é como disse, a reunião é amanhã, e a posição, a discussão dessas matérias e das propostas apresentadas pela Grécia decorrerá amanhã na reunião do Eurogrupo. Confesso-lhe de resto que, da minha parte, pessoalmente, não tenho, nem tinha que ter para já, conhecimento de quais é que são exatamente essas propostas, até porque desde manhã que o Conselho de Ministros esteve reunido e, portanto, não tive acesso a essa matéria. Mas, em qualquer circunstância, essa matéria é tratada por Portugal, como pelos outros países, em conjunto no Eurogrupo, e a reunião do Eurogrupo está marcada para amanhã. A primeira questão que me colocou sobre as as autorizações de residência para investimento, não é de facto na perspectiva de criar suspense, é na perspectiva única e exclusivamente de permitir que seja feita uma comunicação aos senhores jornalistas com detalhe adequado. Hoje finalizámos hoje no Conselho de Ministros um trabalho que vinha de trás, que teve de resto, como eu referi, a colaboração de vários dos contributos de vários partidos políticos, vários grupos parlamentares que quiseram transmitir as suas opiniões. Na sequência da reunião do Conselho de Ministros de hoje, ficou aprovado o modelo, e o modelo passa de facto, como disse, como é público, pelo alargamento a outras atividades que não apenas o investimento no imobiliário, como referiu, a questão da investigação científica, a questão da cultura e a questão da reabilitação urbana.
mas eu remetia de facto, quanto à questão dos valores, há também, o Conselho de Ministros acertou também uma majoração, se é que assim se pode dizer, para quando os investimentos ocorram em territórios de baixa densidade, exatamente para favorecer, uma maior dispersão pelo próprio, ao longo de todo o território do país, dos benefícios destes investimentos que podem ser feitos através de estrangeiros. Mas, de facto, eu pedi à vossa compreensão que remetia detalhes e valores exatos e a descrição exata de qual é que é cada uma destas modalidades e quais são os contornos que cada uma delas assume, para a comunicação que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, em conjunto com o Ministério da Administração Interna, farão na próxima segunda-feira, que seguramente os senhores jornalistas serão convocados para essa conferência de imprensa. Boa tarde, Patrícia Cerdeira, jornalista da Antena 1. Eu gostaria de colocar uma questão tanto à Sra. Ministra da Administração Interna como à Sra. Ministra da Justiça, e que se prende com a tantas vezes falada falta de partilha de informação entre os OPCs. Olhando para este pacote legislativo, não me parece que haja aqui algum tipo de aprimorização do sistema de partilha de informação, ou seja, se acham ou não necessário, pelos vistos parece que não, porque não está aqui consagrado, mas gostava de ouvir sobre isso, mecanismos de responsabilização aos OPCs para partilha de informação numa área tão sensível como esta do terrorismo. A Sra. Ministra da Justiça fez questão de sublinhar o alargamento da intervenção da Polícia Judiciária neste tipo de crimes, porque são crimes de investigação exclusiva da Polícia Judiciária, mas a questão é que qualquer caso pode começar num território da PSP, no território da GNR, e a questão é como é que tudo isto se coordena, sabendo nós que a partilha de informação e o corporativismo entre polícias continua a colocar em causa este sistema, e não sou eu que estou a dizer, são os próprios membros dos sucessivos governos. Gostava ainda também de colocar uma outra questão, e esta exclusiva à Sra. Ministra da Administração Interna. Sei que tem em mãos o manual de procedimentos que pediu ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Gostaria de saber da análise que fez, para quando alguma informação sobre isto, quando é que entrará em vigor e o que é que poderá estar aqui em causa. Muito obrigada, então. Boa tarde. Muito obrigada. Relativamente à partilha de informações, eu queria começar por sublinhar que o reforço da unidade de coordenação antiterrorismo, a que já me referi, vai exatamente nesse sentido. Essa unidade é uma unidade de coordenação e partilha de informação e, ao ser reforçada, ela vai exatamente ao encontro da satisfação de uma melhoria a esse nível, melhoria que é sempre de considerar. Aliás, sendo este fenómeno do terrorismo um fenómeno que está sempre ele próprio em mutação, e é perante essa mutação que nós estamos neste momento, também se compreende que os órgãos, as unidades que existam, possam e devam melhorar os seus procedimentos. Aliás, esta unidade de coordenação antiterrorismo vai ser também reorganizada, e isso até vai ser feito em diploma próprio e, em princípio, digo em princípio porque realmente todas estas matérias vão ser objeto de discussão em local próprio, em princípio esta unidade de coordenação antiterrorismo vai funcionar com uma geometria variável, o que quer dizer que as entidades e as autoridades que nela vão participar vão fazê-lo de acordo com as matérias, os temas, os assuntos que estiverem em cima da mesa, e tudo isso vai permitir uma melhor resposta, maior agilização e melhor resposta. E repito, a informação e a partilha de informação é realmente um aspecto essencial, mas não só. É também um aspecto essencial, como eu há pouco sublinhei, o facto de esta unidade de coordenação passar a ter a
coordenação dos planos de execução das ações previstas na estratégia de combate ao terrorismo. Aliás, eu gostava de dizer que, relativamente a esta estratégia, sendo ela uma estratégia a propósito de uma questão que é uma questão nacional, para além de ser internacional e europeia, é uma questão nacional, houve a preocupação do Governo de reunir o contributo de todos os partidos políticos com assento na Assembleia da República. Isso foi feito e esta estratégia é também o resultado desse contributo que eu quero agradecer aqui publicamente. Boa tarde, Liliana Valente, observadora. Eu peço, Sra. Ministra da Justiça, deixe também responder esta questão. Relativamente à questão do reforço a que me referi há pouco da Polícia Judiciária, a razão é muito simples. A Polícia Judiciária já tinha a competência exclusiva para investigar o crime de terrorismo. Alargando-se a tipologia de crimes, compreende-se que essa tipologia caia também na alçada da competência exclusiva, ou melhor, sendo o conceito de terrorismo mais alargado, caia na competência exclusiva da Polícia Judiciária. Isto não significa que as forças e serviços, as demais forças e serviços de segurança não cooperem. Por exemplo, vou dar um caso que todos, creio, entenderão com muita simplicidade. Se uma outra força de segurança detectar, por exemplo, uma casa de recuo de uma organização terrorista, detectou. Há ações de prevenção e há ações depois em matéria de repressão que podem ser praticadas em conjunto com as outras forças de segurança. Agora aqui estamos a falar de investigação, que até pode, em determinados casos, se iniciada por outras forças policiais, no âmbito de uma outra atividade, para a qual têm competência investigatória, que depois não sigam por delegação do próprio Ministério Público. Se a Sra. Ministra da Administração Interna pudesse responder relativamente ao manual, peço desculpa, muito obrigada. Obrigada por me ter lembrado. Relativamente ao manual de procedimentos, ele foi-me entregue pelo Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiros na data que estava fixada e está neste momento a ser analisado para depois ser adotado, mas neste momento está em análise ainda. Liliana Valente, do Observador. A Sra. Ministra, entretanto, já respondeu um bocadinho à pergunta que eu lhe iria fazer, mas gostava de falar, que falasse um pouco sobre isso. Esta estratégia foi falada em várias reuniões que teve com o PS. Gostava de saber o porquê de não ter havido aqui, por exemplo, uma conferência de imprensa conjunta, não houve sequer essa possibilidade. E gostava também de saber quais são as propostas que foram ao encontro do que o PS queria. E quais os timings que prevê para que isto seja aprovado na Assembleia da República? Obrigada. Muito obrigada. Eu começaria, talvez, pela sua observação final. Esta estratégia foi adotada hoje no Conselho de Ministros sob a forma de resolução e isso, aliás, dá-me aso a dizer que ao ser adotada sob a forma de resolução, ela é pública e vai ser do conhecimento de todos os portugueses. Podia não ser assim, podia ser considerada uma matéria secreta, mas o Governo entendeu que era de dar esta
publicidade a um documento tão importante como é uma Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, sendo certo que, naturalmente, esta estratégia, para além dos objetivos que eu aqui enunciei, objetivos estratégicos, desenvolve linhas de ação. Já quanto às ações em concreto, naturalmente isso será matéria confidencial, é matéria que releva do nível operacional, posso dizer assim, e portanto isso não faz parte da estratégia. Mas, repito, relativamente ao documento que vai ser publicitado imediatamente a seguir, ele contém linhas de ação relativamente àqueles objetivos estratégicos que enunciei. Por exemplo, e para continuarmos ainda a falar de partilha de informação, relativamente ao objetivo detectar, está previsto na estratégia um reforço dos meios de produção, tratamento e análise de informações. Isto será uma linha de ação a desenvolver em ações depois concretas. Isto é apenas um exemplo. Relativamente ao Partido Socialista, naturalmente que houve contactos, esses contactos, aliás, são, como não podia deixar de ser, do conhecimento público. O Partido Socialista é o principal partido da oposição, mantive com o Partido Socialista um diálogo muito profícuo que permitiu chegar à adoção desta estratégia. Naturalmente, ela reflete um entendimento sobre um tema que é um tema que releva da soberania e, portanto, é com agrado que posso dizer que houve realmente um contributo positivo e que esta estratégia reflete exatamente também esse contributo. Sr. Ministro, queria só fazer mais uma pergunta. Tenho a informação de que estava previsto também a lei do jogo online estar hoje na agenda do Conselho de Ministros. Queria saber se confirma que foi retirada da agenda e também se por alguma pressão dos casinos, nomeadamente. Em primeiro lugar, a sua informação é errada. Não esteve, nunca esteve na agenda do Conselho de Ministros. Pressão dos casinos, então, acho que isso deve relevar do domínio da ficção. Os casinos, que eu saiba, não fazem jogo online. E, portanto, enfim, mas não, não esteve na agenda do Conselho de Ministros. Podia ter estado e não ter sido fechado hoje, e, portanto, dar-vos-ia aqui nota de que foi um assunto tratado, mas que ainda não está fechado. Não esteve, de facto. Penso que vai estar no Conselho de Ministros da semana que vem, por uma razão simples, que tem que ver com o prazo de caducidade da Lei de Autorização Legislativa da Assembleia sobre esta matéria. O Governo tem estado à espera do parecer, que é obrigatório, da Comissão Europeia relativamente a esta matéria, por se tratar dos chamados serviços à distância. Como sabe, a Diretiva de Serviços à Distância, em que se inscreve, por exemplo, as apostas online, são serviços à distância, no fundo, obriga os países à notificação antes da aprovação da legislação, o que Portugal fez ainda no ano passado, na sequência da aprovação da Lei de Autorização Legislativa, só que com esta mudança da Comissão e dos serviços da Comissão houve naturalmente aqui algum atraso na burocracia de Bruxelas. Já tivemos um primeiro conjunto de questões que foram colocadas pela Comissão no início do mês de janeiro, foram respondidas, porque eram apenas ainda pedidos, quer dizer, não era o parecer definitivo da Comissão. Parecer esse que ainda não chegou, mas já notificámos na semana passada à Comissão, dizendo que, independentemente do parecer não ter chegado,
uma vez que o mandato que o Governo tem da Assembleia da República termina no início do mês de março, até ao final do mês de fevereiro o Conselho de Ministros irá aprovar esta legislação. Se a Comissão nos conseguir enviar o parecer em tempo útil, tudo bem. Se não, será matéria que teremos que tratar depois, porque, de facto, a Comissão atrasou-se bastante nesta matéria, mas o Governo português não pode, tem um mandato próprio da Assembleia da República e vai ter que cumprir. Mas não estava, essa informação era errada, não estava na agenda do Conselho de Ministros. Vítor Rodrigues Oliveira, da TSF. Uma pergunta para a Sra. Ministra da Administração Interna. A Comissão Europeia acaba de anunciar a extensão da Operação Tritão no Mediterrâneo até ao fim do ano, que eu lhe perguntava se Portugal vai continuar a participar. E queria também fazer duas perguntas muito rápidas em relação ao complexo Europarque. Tentar perceber, se confirma que o Estado neste momento está a perder cerca de 10 milhões de euros porque a dação do complexo não salda a dívida na totalidade, e se a AEP vai continuar a ter algum papel de gestão neste complexo. Muito obrigado. Relativamente à participação de Portugal na Operação Triton, eu posso confirmar que Portugal participa na Operação Triton. Agora, relativamente àquilo que me diz e que se passou, de que teve notícia agora de manhã, eu não sei, não estou em condições de lhe poder dizer. Portugal participa na operação, isso participa. Quanto às questões que me colocou da legislação hoje aprovada quanto ao Europarque, de facto a totalidade da dívida, salvo erro, ascende a cerca de 32 ou 33 milhões de euros. E a avaliação do complexo, que agora é dado em pagamento, é a dação em cumprimento, é de parte da dívida, porque a avaliação é apenas de 21 milhões de euros. Não fica saldada a dívida por inteiro, nem é perdoada. Essa dívida mantém-se. Há outros bens cujas hipotecas e penhoras estão a ser feitas precisamente por conta dessa outra parte da dívida. Portanto, a dação em cumprimento de parte da dívida, a parte correspondente à avaliação que foi estabelecida em cerca de 21 milhões de euros. E a segunda questão que me coloca é a questão da gestão. A gestão é conferida por este diploma à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, por um prazo de 50 anos, fim dos quais o património continua a ser público e fim dos quais reverte integralmente com os investimentos e as benfeitorias que, entretanto, lá possam ter sido realizados para o Estado, para a gestão do Estado. Aquilo que diz o diploma é que a cedência dessa exploração à Câmara Municipal obriga a Câmara Municipal a manter a prossecução das atividades que atualmente são prosseguidas por aquele complexo. Como é que a Câmara Municipal o vai exercer ou não, isso será da responsabilidade da Câmara Municipal, e o diploma não trata disso. O diploma diz que é da responsabilidade. A cedência é feita não à Associação Empresarial de Portugal, mas à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.